Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje, gente, a gente tá meio que no clima de Halloween, a gente tá na semana do Halloween. E em especial, esse dia, eu resolvi trazer pra vocês uma semana de vídeos especiais de Halloween. Ou seja, vamos descobrir um pouquinho, eu também vou descobrir junto com vocês um pouquinho sobre as histórias verdadeiras por trás de que inspiraram, né, muitos filmes de terror famosos por aí. E o sortudo de hoje, o primeiro de hoje, vai ser o filme O Exorcista. E, cara, pelo que eu tava lendo a história, que é muito louca, eu vou lendo, tá, com vocês a história, porque eu literalmente não consegui decorar tudo, então eu vou lendo aqui pra vocês, contando um pouco pra vocês. Vou tentar resumir um pouco, mais ou menos, mas enfim, né? Então, sem mais enrolações, bora lá, né? Então, vamos começar. Bom, o filme Exorcista, ele é um filme, ele foi inspirado na história de um garoto de 13 anos que teria, que teria vivido em 1949 na cidade de Cottage, em Maryland, nos Estados Unidos. Eu acho que é isso que se fala. Quem conhece mais sobre, né, inglês, me corrija se eu estiver errada. Bom, na época, né, que saiu essa história, jornais se espalharam um terror com essa notícia, né, do menino, de uma possessão demoníaca que aconteceu na cidade, né? Então porém, todos esses fatos foram baseados em algumas fontes anônimas, né? Essas primeiras informações que os jornais espalharam sobre a história, foram tudo fontes anônimas, então não significa... Então, digamos assim, que eles não teriam certeza se aquelas histórias que estavam sendo contadas eram a real. Ruby Money, eu acho que é assim que fala, ou Roland Doe, que são dois nomes do menino. Dizem que, tipo assim, o nome verdadeiro do menino era Ruby Money, porém a igreja, depois do ocorrido, a igreja mudou o nome dele pra Roland Doe, ou vice-versa, uma coisa assim. Ele vinha de uma família devota à igreja cristã luterana e, como era filho único, foi privado de diversões com outras crianças por conta da sua idade, por conta da Segunda Guerra Mundial. Já que eles não podiam sair de casa, já que eles não podiam sair de casa nem nada, né? Então ele conhecido como tio Harriet. Eu acho que é assim, vou deixar aqui na tela pra vocês, quem saber inglês, ok? Então, tipo assim, digamos assim, como ele era muito sozinho, o tio dele, que era esse cara aqui, ele era a única companhia que ele tinha. E, tipo assim, esse tio dele, ele era um espírita, digamos assim. E ele apresentou pro garoto o famoso tabuleiro Ouija. Né? E para que o Ruby pudesse se comunicar com os mortos, e desde que ele seguisse a religião, ou seja, tipo assim, desde que ele praticasse o mesmo que o tio praticava. Então ele teria que, como posso dizer, ele teria que prosseguir com o trabalho do tio. Por volta de 1948, esse tio dele morreu e o menino ficou totalmente desolado, né? Óbvio, porque o tio era a única companhia que ele tinha. Ele tentou contatá-lo de várias formas através de instrumentos.
Tipo assim, depois de poucos dias, os pais do garoto começaram a ouvir, tipo assim, os pais começaram a ouvir estralos na casa, coisas caindo durante a noite, passos. Então, tipo assim, no sótão da casa mesmo, deixa eu tentar ler pra vocês, um pouquinho pra vocês entenderem mais. Até que eu tô tentando resumir pra vocês, mas tá meio difícil aqui. Mas então, vou fazer o seguinte. Ó, por volta de 1948, o tio, esse aqui que eu não consigo pronunciar esse nome, morreu e o garoto ficou desolado, né, como eu já teria falado. Ele tentou contatar o tio de várias formas, utilizando instrumentos que ele ganhava de presente. Poucos dias depois, os pais do garoto começaram a ouvir estralos barulhos durante a noite, assim como passos no sótão da casa e ruídos no assoalho, sendo arranhados. Tipo, eles escutavam arranhões no chão, sabe, da casa, no assoalho, no chão. O evento começaram a ficar mais, tipo assim, as coisas começaram a ficar mais bizarras quando o garoto ele começou a apresentar comportamentos estranhos, tipo assim, ele aí ele, tipo assim, ele passou a mexer os móveis com a força do pensamento, tipo assim, eles, digamos assim, como posso dizer, vou dar um exemplo aqui, eu não sei quem já assistiu a série Stranger Things, né, que a 11, ela simplesmente com o poder, tipo assim, com a mente dela, ela consegue fazer o que ela quiser. Então, digamos assim, o que aconteceu com ele, o garoto tava fazendo exatamente as mesmas coisas. Ele, tipo assim, ele simplesmente focava numa coisa e essa coisa mexia, digamos assim, um guarda-roupa, um armário, tanto faz, um sofá, alguma coisa do tipo, só com a força do pensamento. Aí depois, tipo assim, além de ter destruído um vaso de água benta que estava na cabeceira, tipo assim, ou seja, ele simplesmente pegou e destruiu o vaso de água benta que ficava na cabeceira da cama dele, que é, digamos assim, a água benta pra proteger, pra proteção e tal, e o garoto simplesmente destruiu, ou seja, ele se sentiu incomodado com aquilo. Então, ou seja, na verdade não foi nem ele que se sentiu incomodado. O que se sentiu incomodado com a água foi o que estava dentro dele, no caso. Nessa época, nesse período, ele já estava sendo possuído. Ele já estava possuído já pelo... Não sabemos o que. Vamos descobrir. A benta... Cabeceira mesmo estranho, completo, mesmo estando amarrado, completamente amarrado, entendeu? Ele tava completamente amarrado. Assustei, eu não tinha lido essa parte. Então, tipo assim, a família assustada, né, contatou o luterano, o pastor luterano, Luther Miles Schulze. Eu acho que é assim que fala. Vou deixar os nomes aqui pra vocês na tela, pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. O nome que eu tô tentando pronunciar, porque é difícil. Pedindo ajuda, o religioso chamou posteriormente médicos, psiquiatras para avaliar, né, o comportamento do garoto, tipo, do menino, mas todos saíram simplesmente sem resposta. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo com o menino. Ninguém literalmente tinha resposta para aquilo. Em 17 de fevereiro de 1949, Schulze, eu acho que é assim, levou Ruby para dormir em seu dormitório e colocou ao lado da cama amarrado durante a noite. O reverendo relatou que enquanto dormia, os móveis e cobertores mudaram de lugar, além de estranhas rachaduras terem aparecido em todo o prédio. Tipo, todo o prédio, entendeu? A estrutura inteira do prédio começou a aparecer rachadura.
por conta do garoto, provavelmente, ou do que tava com o garoto, acompanhando o garoto. Uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo garoto, que milagrosamente teria se livrado das amarras. Ou seja, ele sozinho se soltou. Ele simplesmente se soltou. Assim, sozinho. Ou soltaram ele, né? Ninguém sabe. Tá, acreditam que o Ruby estava possuído. Então, o pastor, ele chamou o padre católico romano Edward Hangster. Não sei pronunciar. Edward alguma coisa. Tá aqui pra vocês. Para performar um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta. Tá na primeira sessão, Ruby fez um ferimento grave no padre e o ritual teve que ser interrompido. Quando o garoto foi para casa, os pais notaram que seu corpo havia dizeres feitos com sua própria... Oi? Tipo assim... Na própria pele do garoto tava escrito, assim, sabe? Com a própria pele do garoto estavam escritos as palavras... Eu não vou citar, né? Pra não... Porque, né, eu acredito muito nessas coisas, então eu não gosto muito de ficar chamando. Eu falo sobre essas histórias, mas eu não gosto muito de ficar se chamando. Então eu vou deixar aqui pra vocês as palavras que estavam escritas no garoto. A família então tipo assim, então a família perguntou, pagou um trem para Stanislaus. Acho que é isso. É essa cidade. Onde se encontraram com o padre Reynold John Bishop. Eu acho que é assim. E o reverendo William B. Barnes. Bom. Tá difícil. Essas pessoas aqui. Ambos da Igreja Católica que assumiram o caso juntos, todos eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados, tais como água benta, Bíblia e crucifixos. Ou seja, né, acho que todo mundo sabe que quando a pessoa tá possuída ou algo do tipo, tem alguma coisa dentro dela, se você aproximar, tipo, uma água benta, Bíblia ou uma cruz, um crucifixo perto dessa pessoa, ela vai se recuar, ela vai se sentir... porque, né, essas coisas não são muito fãs disso. Todo mundo sabe. Então, tipo, eles chegaram com essas, né, o garoto, eles perceberam que o garoto tava assim com essas coisas. Então, após eles pedir permissão para realizar os novos rituais, o padre Walter Halloran performou o exorcismo na ala psiquiátrica do hospital da universidade na cidade lá que eu falei. Nas 30 sessões diárias, Halloran chegou a quebrar o nariz, dada a força descomunal que ele dizia que Ruby tinha enquanto estaria com o tanana no corpo. Ou seja, o garoto passou por 30 sessões de exorcismo. Ok, gente. Então, continuando. Depois de 30 exorcismos que o menino passou, ele simplesmente, no dia 18 de abril de 49, ele acordou dizendo que não lembrava de absolutamente nada, de que... E, tipo assim, e depois do ocorrido, depois de todos esses exorcismos, o menino não foi mais atormentado, ele simplesmente passou bem.
E a família, por precaução, eles simplesmente se mudaram daquela casa, saíram de lá. As únicas provas que sobraram sobre o ocorrido foram os testemunhos do padre Halloran, que posteriormente disse aos jornalistas que foi manipulado pela imprensa. Típica desculpinha, né? Ele simplesmente disse que foi manipulado pela imprensa para dizer o que eles queriam saber, para eles dizer o que eles queriam ouvir. E, tipo assim... E tinha também alguns diários que foram feitos, né? Tanto no hospital no hospital da Universidade de Georgetown, quanto o da Universidade, né? Que até agora eu não consegui aprender o nome. Enfim. Em 1997, um escritor, que é esse aqui, Mark alguma coisa, ele fez um estudo profundo sobre o caso, sobre a história. Tipo assim, investigou o caso, pra investigar o caso, tá? Aí ele levantou alguns testemunhos sobre o caso, tipo, totalmente contraditórios, tanto de Halloran quanto dos jornalistas que cobriram o caso em Georgetown, né? Os primeiros jornalistas que deram, tipo, que jogaram tudo no ar, que expôs toda a história. Então, tipo assim, aí no caso, nos livros, ele simplesmente colocou que... ele concluiu, né, que as histórias, elas meio que se entrelaçavam a todo tempo, ou seja, cada uma sempre, uma hora levava para um lado, outra hora levava para outro, sempre assim. Vamos ver aqui mais aqui. O primeiro jornal que relatou toda a história correta, tudo certinho, foi o jornal The Washington Post. Eu acho que é isso, esse jornal aqui. Ele usava basicamente relatos do pastor, que foi a primeira pessoa a tentar ajudar o garoto, né? Então, que é o pastor Luther Miles Shields. Provavelmente eu acho que é assim que se fala. Outras publicações, como o The Evening Star, esse aqui, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da história. Tipo, se eles só jogavam o que eles pensavam que os outros falavam e não foram atrás da família, não foram atrás das pessoas que estavam envolvidas para saber o real motivo que realmente aconteceu ali. Então eles só usaram suposições para fazer as suas matérias. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres que se envolveram no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, Ruby gritava como um corneiro sendo abatido, e só falava em latim. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, que deu base para o longa, né? Que deu base pro filme. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo pros amigos. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar todas aqui na descrição. E espero muito que vocês curtam, né, esses vídeos que eu fiz durante essa semana. Então, um beijo e até amanhã. Tchau!